ao A Casa é Sua, um papo descontraído sobre o mercado imobiliário. E hoje nós vamos conversar sobre tráfego digital. Esse assunto que é tão importante na vida de todo mundo que está diretamente ligado ao mercado imobiliário, principalmente para nós corretores. E eu não podia trazer ninguém melhor do que ela, que é CEO e fundadora da Vish Comunicação, graduada em Comunicação Social, Rádio e TV pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Ela que é designer e diretora audiovisual, já produziu artes, filmes e documentários para empresas como Fundação Roberto Marinho, Canal Futura e artistas como Daniela Mercury, El Chan, eventos no Brasil inteiro. Atuou em 11 países como designer gráfico e ministrou oficinas de educomunicação em 5 estados brasileiros. Sua agência já atendeu mais de 400 profissionais e empresas dentro e fora do Brasil. E no mercado imobiliário se destaca cuidando da comunicação de construtoras imobiliárias baianas como a Ebisa e a Afonso Henriques. Seja bem-vinda, Letícia Vasconcelos. Muito obrigada. Obrigada, Leti, por aceitar esse convite. Esse e tantos outros, né, que você que é uma grande parceira, que está sempre comigo. Eu falo que, assim, surge a ideia maluca, quem topa? Letícia. Sempre vou topar ideias malucas, porque um maluco só se junta com o outro. Com certeza. E assim, eu fico muito feliz mesmo pelo convite. É um papo que a gente já está acostumada a fazer, né, inclusive. E a Afonso é uma empresa que eu gosto muito de todos vocês, né? Admiro muito você como pessoa, como empresária, como mulher. Afonso também, todo o time da Afonso. É muito legal a gente se sentir muito à vontade também no local onde tem nossos parceiros. Então, posso falar assim que já ultrapassou a parte só comercial, né? Já virou uma amizade ali entre todo mundo. Eu fico muito feliz de estar mais uma vez aqui batendo um papo sobre aquilo que a gente mais gosta de fazer. E eu tenho certeza que o papo hoje vai ser muito bacana. Primeiro porque é um assunto extremamente relevante, como eu falei. Ano passado a gente fez até uma convenção de corretores que foi para falar sobre tráfego digital. Foi um sucesso, né, Leti? A gente ficou aqui até mais de 10 horas da noite. Os corretores não paravam de perguntar, porque é um assunto importante, mas ao mesmo tempo ainda muito desconhecido, né? Quando a gente vai realmente assim ao pé da letra, como fazer tráfego digital. Agora eu queria começar realmente com beabá. Eu queria começar assim com a pergunta básica, que é: o que é tráfego digital? Então, apesar de ser desconhecido, ele também é muito novo, né? Porque o que acontece? Existiu uma evolução digital muito rápida, a gente está aí com provas da pandemia, né? E a comunicação ela avançou demais. Então o que acontece? Se acostumar com isso pode demorar um pouquinho. Mas eu já vou tranquilizar todo mundo, pode ficar relaxado que ainda tem espaço para todo mundo entender e pode começar de agora se vocês quiserem, com né? Com certeza, começar hoje. Então. Porque eu vejo muito corretor mesmo, com muitas dúvidas. Sim. Acha que sabe, mas no fundo não sabe, porque também é um conhecimento muito específico. Verdade. Eu, por exemplo, eu não faço meu tráfego hoje. Eu tenho uma empresa que faz o tráfego para mim. Mas eu acho que a gente precisa conhecer, entender, até para poder otimizar mesmo esse resultado, né? Junto com o fornecedor, ou se você mesmo vier a fazer esse trabalho. Então, e é muito importante quem está gerenciando conhecer sobre o tráfego, porque a parte técnica de fazer aquela operação pode deixar para o profissional estar realizando, mas a partir do momento que você entende, você ajuda na estratégia e você consegue ser muito mais efetivo no seu resultado. Então, o tráfego digital, o tráfego digital, ele consiste em 2 caminhos, o orgânico e o pago. Então, bora começar pelo orgânico, porque já que é o beabá mesmo, todo mundo precisa entender o momento em que a gente não gasta dinheiro. Sim, né? Então, sim. Onde a gente tem o espaço para poder fazer isso. No mundo digital, a gente tem diversas plataformas para poder distribuir o nosso conteúdo. Então, você primeiro precisa identificar qual é a sua plataforma. Instagram, TikTok, LinkedIn, Google, Facebook, YouTube. Então, por exemplo, tem corretores que desenvolvem muito bem o seu conteúdo pelo YouTube, né? Mostrando as casas, sendo mais específico naquele empreendimento do que o próprio Instagram.
O TikTok aqui na nossa região, ele ainda está passos um pouquinho mais lento do que o Instagram, que é onde a gente trabalha muito mais, né? O Instagram e o Facebook tem muito mais poder, muito mais atividade na nossa realidade, né? Colocando aqui para a região da Bahia, Salvador, Nordeste, é onde a gente trabalha mais as redes da Meta. Então, o tráfego orgânico são aquelas publicações que a gente mesmo pode construir. Por exemplo, a Afonso Henriques, né? Se vocês olharem lá o Instagram da Afonso Henriques, é cheio de conteúdo de valor. Então, você vai entrar, vai ver conteúdo sobre o mercado imobiliário, vai ver conteúdo sobre vendas, aluguéis, sobre investimento, que vai fazer com que o público da Afonso se conecte através desse conteúdo. E, por exemplo, a Afonso não é somente um perfil voltado para corretores, né? Então a gente tem aí o cliente final, que pode acessar e ter acesso aos empreendimentos, ao todo o universo da Afonso, colocando a Afonso como exemplo, porque, né, a gente está aqui com ela maravilhosa. E a gente também pode, através desses conteúdos, fazer a própria captação de lead. Então, se você, por exemplo, você é o corretor, né? A gente está aqui falando para corretores, e você tem o seu perfil ali já com a bio arrumada, né, com os destaques bem feitos dos empreendimentos que você trabalha, se você tem uma dinâmica de postagem que seja 3 vezes por semana, todos os dias, uma presença digital nos stories, você está ativando o tráfego orgânico, porque você está ali junto com o algoritmo trabalhando para disparar o seu conteúdo para quem está ali vivendo no mundo digital. Então, no tráfego orgânico, a gente trabalha junto com o algoritmo. Por exemplo, a gente está aqui falando sobre o mercado imobiliário e aumentou, foi uma notícia nacional que a Caixa Econômica aumentou a porcentagem na taxa de investimento imobiliário de alguma coisa. Então, aquilo dali vai estar rodando na mídia inteira do Brasil. Você pode falar sobre isso, que o algoritmo automaticamente te ajuda também a distribuir. Te ajuda a distribuir o seu conteúdo. Então, quando a gente fala do tráfego orgânico, é por isso que a gente tem que estar ali entendendo, é uma data comemorativa, é o aniversário da cidade, né? É o aniversário da empresa, porque as pessoas envolvidas também podem estar publicando, né? Se a gente falar num universo de uma empresa que tem 500 pessoas que estão publicando, a gente não pode também pensar no número de visualizações. Eu sempre penso no número de visualizações como se fossem presenciais, né? Por exemplo, se a gente tiver 20 visualizações, são 20 pessoas dentro de uma sala. Se a gente tiver 100, são 100 pessoas dentro de uma sala. Agora, tenta imaginar o que isso é, né? Imagine, se tem 100 pessoas olhando os seus stories, o que é que acontece, né? Poxa, tem 100 pessoas que estão ali, possíveis clientes que podem atingir e se interessar por aquele anúncio, por aquele apartamento que eu estou vendendo, que eu estou anunciando, né? Então, a gente tem esses recursos, principalmente até o WhatsApp também. O WhatsApp, ele ajuda muito nessa distribuição do tráfego orgânico nas listas de transmissão, né? Eu recebo muita lista de transmissão de corretor, porque às vezes eu me cadastro em alguns anúncios justamente para poder receber, para poder entender como é que está funcionando, e aí meu número acaba indo para essa galera, e aí eu vejo que também a galera usa muito o WhatsApp para poder estar se conectando com o pessoal. E eu acho importante a gente falar sobre tráfego orgânico, porque as pessoas, tem muito corretor aí que eu vejo investindo em tráfego pago, e o beabá, que é vamos falar assim, o simples, que não é simples, mas que é uma responsabilidade que vem antes do pago, né? Não adianta você estar investindo no pago e não investir no orgânico. Ou eu estou errada? Completamente certa. Gente, o tráfego pago, ele vai afetar o seu tráfego orgânico. Isso de maneiras absurdas. Por quê? A gente tem que pensar de 2 maneiras. Ele vai afetar porque ele vai atingir o público que vai querer te conhecer antes de comprar de você. Ou seja, se você tiver o perfil desarrumado, se você não tiver uma apresentação legal, o seu cliente não vai confiar em você. Então, olha só como isso já afeta em uma primeira impressão, em um primeiro clique. Isso já é algo assim extremamente importante. Sua casa tem que estar arrumada para você chamar alguém para ir, né? Exatamente. Se sua casa não está arrumada, né, se está ali todo desajeitado, como é que você vai conseguir fechar uma boa venda?
né? Então, vamos pensar a partir disso. E como ele consegue atrapalhar de outra forma. A partir do momento em que você começa a dar dinheiro para uma empresa, ela quer mais. Então, a gente está falando o quê? A meta é uma empresa. Então, se você está falando que você quer anunciar e você tem dinheiro para colocar para ela, ela vai fazer com que o seu tráfego orgânico entregue menos para você colocar mais dinheiro para ela poder entregar mais. Então, o que acontece? Você precisa estar atento a isso, porque o seu orgânico ele vai diminuir a partir do momento que você fizer um tráfego pago. Por isso que você tem que ter um orgânico bem definido. Então, quando chegam corretores, por exemplo, Leti, é porque eu não sei qual caminho seguir. Comece, sabe? Comece a fazer, comece a publicar, comece a criar conteúdo. A ter constância. A ter constância. Porque se você não começar a fazer isso e já ir direto para o tráfego, porque quero vender, isso daí vai acabar te atrapalhando, você vai gastar muito mais. Então, às vezes, tem pessoas que não conseguem desenvolver uma produção de conteúdo mais efetiva, procura profissionais que possam te auxiliar a isso, né? A gente trabalha no universo da comunicação, tem diversos profissionais que estão aí ajudando empresas e negócios. A minha empresa faz isso com diversas empresas e diversos profissionais. Então, você precisa começar a entender que isso daí é como uma conta de água, de energia, de internet. Se você realmente quer vender e quer ganhar mais dinheiro, enxergar isso como uma ferramenta de trabalho mesmo. É uma ferramenta de trabalho. A gente não pode mais pensar e se, não existe mais isso, né? E se, não. Hoje o mercado imobiliário ele pulsa através do digital, né? A gente sabe que existem diversas outras maneiras de fazer as estratégias, óbvio, estou aqui com a especialista nisso, mas o coração mesmo do dia a dia, da captação de lead, ele é através do digital. Então, sempre todo dia pensando em fazer novos tipos de criativos, usando uma nova linguagem, procurando o que a galera está fazendo fora para a gente fazer aqui também. E não ter medo de começar, né? Às vezes o pessoal, eu estou muito atrasado. Não está. A internet ainda não está tomada. O universo ainda não está ali. E é tão rápido, né? Tão rápido que você às vezes começa hoje, amanhã você já está em outro patamar e o resultado vindo de uma forma muito diferente mesmo. E é isso. O digital, você falou uma coisa muito importante, a rapidez, a velocidade que tem o mundo digital de oportunidade. Porque existe uma coisa chamada demanda reprimida. Às vezes, o seu cliente quer comprar de você e ele não está tão seguro ali, porque não vê muita movimentação, ou talvez não sinta confiança, ou talvez nem saiba o que é, mas não entrega ali a efetividade. Aí você começa a se posicionar. No mesmo, poxa, você faz isso, você trabalha em tal lugar, você tem tal empreendimento, eu estou com interesse em ver isso com Hoje você. A própria conta do Instagram, eu falo que é o cartão de visita, né? É o seu cartão de visita. Hoje é o primeiro lugar que o cliente vai lá, olha, procura, vê como é que é o seu trabalho, como é que ele é apresentado. Agora, Leti, uma dúvida também que eu tenho é como é que a gente consegue maximizar o resultado do tráfego orgânico, né? Então, assim, através de stories, a gente tem várias ferramentas no próprio story, como enquete, como caixinha de pergunta. Isso tudo ajuda a engajar, Olha, dê sua opinião. É uma mecânica. Engasgou, bebe mais um. Não, bebe vinho. Quando engasga, a gente bebe vinho. Tá, peraí. Então, quando engasga, bebe vinho. Quando engasga, comigo é assim, a gente engasga, bebe vinho, depois bebe água. Pronto. Agora uma aguinha para poder ajudar. Esse é um papo, né, Thay, que se deixar aqui a gente realmente vai falar até umas horas. Então, e a gente só está começando. Então, eu já ia começar a falar sobre isso. Como maximizar o tráfego orgânico? Antes de ir para os stories, vou falar primeiro da apresentação. Quando você vai se apresentar, você é corretor de imóveis e você vai atender o seu cliente. Aquela primeira impressão é que fica, né? Então, você vai fazer de tudo para poder ter uma apresentação legal para ajudar ali a você efetivar a venda. O seu Instagram, você precisa ver da mesma forma. Então, se você não tiver um Instagram que também esteja voltado
para o seu profissional, talvez isso daí não seja tão legal. Então você precisa ter uma foto de perfil mais profissional, uma bio dizendo o que você faz e o que você vende. Você precisa ser direto nisso. Sem aquelas palavrinhas bonitinhas, não sei o que o povo fica querendo, né? Empiricar tudo, do amor, coisa. Do amor, não sei o que lá. Não, filho, fala que você é corretor de imóveis e vende imóveis, pronto. Isso. Por exemplo, sou corretor de imóveis há tantos anos, ou sou corretor de imóveis em Lauro de Freitas. Sou corretor de imóveis de luxo. Então, você pode colocar isso na região de Salvador. Você pode definir exatamente o que você quer, porque ali você já vai selecionar quem vai chegar até você. Aí você sai da foto do perfil, da bio, nos destaques. Você tem a possibilidade de colocar o seu contato, o seu e-mail, os lugares que você vende, onde você já foi, os clientes que você já atendeu, encher de prova social, né? Então, foto entregando a chave, depoimento do cliente. Isso o corretor tem que ficar atento que quando tiver essa oportunidade, a gente pegar logo ali, fazer, mesmo que seja uma selfie, mesmo que peça alguém para gravar, mesmo que o áudio não esteja lá, aquelas coisas, mas se você tiver isso, já é uma prova de que você está atuando no trabalho, então você pode colocar isso nos seus destaques. Isso ajuda muito a ter essa percepção de valor mesmo, de autoridade no assunto. E no feed, você coloca lá conteúdos que o seu cliente, quando chegar no seu perfil, vai querer assistir. Então, você pode, por exemplo, fazer exposição dos seus imóveis que você trabalha. Você pode tirar dúvidas sobre o financiamento imobiliário. Muita gente tem dúvidas sobre como financiar um imóvel, qual o caminho que devo seguir, quais são os bancos que têm a possibilidade de financiamento. Então você pode começar a tirar esse tipo de dúvida. Olha a quantidade de conteúdo que a gente já... Falando aqui rapidamente. Rapidamente. E aí quando o cliente chega, e aí você fala, poxa, essa pessoa aqui pode realmente me ajudar a conquistar a casa que eu quero, que tanto sonho em ter. E aí você já, só ali, sem falar nada, você já ganha um coraçãozinho, uma estrelinha, né? E aí você vai para os stories. Nos stories é muito mais interessante você mostrar o seu dia a dia. E o que acontece? Isso é um dado muito importante. Hoje, em 2024, quando você começa a compartilhar, olha só, o seu conteúdo do feed nos stories, a visualização dos stories diminui. Por quê? Porque o Instagram, ele começou a fazer competição entre as próprias ferramentas. Nossa, então calma aí, aquilo que todo mundo faz, que a gente bota a postagem do feed nos stories, isso é ruim? Hoje é. Hoje começou a diminuir muito o engajamento. Por quê? Nos todo stories... mundo faz, né? Todo mundo faz. Todo mundo faz. Só que se você parar para observar, a partir do momento que você começar a colocar conteúdos gravados do feed nos stories, se você tem um stories, por exemplo, de 100, ele vai para 70, ele começa a diminuir. Vou observar. E aí o algoritmo já entende, por exemplo, que aquilo dali é uma propaganda. E aí ele vai diminuir mais ainda. Por quê? Porque ele quer que você pague. Então, nos stories é muito mais legal você acordar e fazer um bom dia, gente! Isso é porque tiram sarro de mim, viu? Bom dia, gente. Acesse o perfil de Thaís, porque vocês vão se acostumar. E é muito legal, porque você conta do seu dia. E assim, é muito difícil de fazer, né, Thaís? É muito difícil. Muito difícil de fazer, assim. Eu tenho dificuldade de virar a câmera pra mim e falar, oi, gente, hoje meu dia não foi tão legal. É muito difícil. Acho que o errado é quando o outro acha que é fácil e que tal pessoa tem mais facilidade. Não, eu acho que é difícil pra todo mundo. Eu acho que só que às vezes a gente vai no difícil mesmo. Exato. E é importante a gente falar isso, porque às vezes as pessoas que nos seguem falam, é fácil porque ela tem uma agência, é fácil porque ela faz... Não, gente, eu vou mostrar para vocês nos meus stories, eu fico gravando várias e várias vezes, porque realmente a gente ainda se sente inseguro para poder fazer... Você sabe que eu tenho uma lema do story, né? Comigo mesma. Como é? Me falei assim. Meu lema de story fez, soltou. Eu só não solto se tiver alguma informação errada. Eu falei alguma coisa errada, depois percebi que estava errado. Mas se não, é comigo mesmo. Eu vou e solto. Fez, tá solto. E soltei. Tem que ser assim. Então, agora não olho, porque se eu olhar, eu vou lá querer apagar tudo, porque eu acho sempre que tá ruim. Mas, gente, você falou ali com o coração, bota lá e...
Exatamente, e assim, às vezes, assim, você trouxe isso muito bem, às vezes é com o coração mesmo, porque a gente está na emoção que aconteceu alguma coisa, que viveu alguma coisa, que fez uma vida muito legal, que aquilo mexeu com o seu sentimento, com o seu dia, aí você vira o stories para você, você fala que solta, sabe? Porque realmente, e aí a gente, como é que a gente percebe isso, Leite? Vai nos influenciadores que tem mais engajamento para isso, por exemplo, Carlinhos Maia. Você vai chegar lá, vai ter 300 stories feitos, por quê? Porque a galera quer ver o dia a dia dele. Então, se ele faz isso, ele não faz isso porque ele acha isso legal, não. Ele faz isso porque ele tem resultado com isso e muito resultado. Então, a partir do momento em que você começa a mostrar um pouquinho do seu dia a dia... E você vira a ficha que é trabalho. Exato. Pra mim, funcionou muito quando eu consegui virar a ficha e falei assim, quer saber, dane-se. Porque a gente ouve muito, né, comentáriozinhos e, você quer... Existe esse pejorativo, assim, de, blogueirinha, você agora só quer isso, não sei o quê. E aí, quando você vira a chave e fala, olha, dane-se, isso aqui é meu trabalho, eu vou ter resultado com isso, aí você começa e não para mais. Que lindo de ver, gente. Vocês não têm noção do meu orgulhinho no coração. Agora, a gente já deu muita dica aqui de tráfego orgânico, mas a gente precisa falar um pouco sobre tráfego pago. Esse que hoje é um dos assuntos mais... Vou tomar um vinho, porque a gente sabe que hoje no mercado imobiliário é muito representativo, né, o tráfego pago, tanto quanto as empresas têm investido, mas quanto também as pessoas físicas, os corretores têm investido. Então hoje cada vez mais é maior o volume de investimento feito pelos próprios corretores. E isso é importantíssimo, tanto para o mercado ficar atento, porque não é uma questão de competitividade, porque eu acredito que tem espaço para todo mundo, sabe? Mas como as comunicações serão alinhadas para juntos efetivarem todos os negócios. A gente sabe que as mudanças dentro do mercado, elas acontecem o tempo inteiro. No digital, muito mais rápido do que o normal, né? Eu fico impressionada com a velocidade do mercado imobiliário de 3 anos para cá, sim, por exemplo. Então, é um absurdo o que acontece. Tanto da parte técnica, a gente vê uma evolução gigantesca da preocupação do mercado em ter uma técnica muito mais atenciosa para a apresentação dos imóveis, quanto no conteúdo e nos profissionais, né? O posicionamento dos profissionais tem mudado muito. Eu vi um corretor ontem, é muito legal falar de exemplos, o nome dele é Finato, não sei se você conhece, mas quem não conhece, assim, não conheço ele, nunca falei, mas eu achei muito interessante o conteúdo dele, porque ele refaz cenas de filmes e séries para o mercado imobiliário. Nossa, que massa. E aí eu achei genial, porque assim, gente, não é uma questão assim, poxa, ele está saindo na frente por estar criando esse conteúdo, tá, mas ele vira uma referência para quem não está fazendo e olhar e se inspirar e fazer, sabe? É muito legal a gente entender que esse mercado, apesar dele ser competitivo, ele tem seu espaço. Se você é corretor em Salvador, você não vai competir com o cara que está lá em Camboriú, que está lá em Alphaville, em São Paulo, sabe? Você pode criar esse tipo de conteúdo para o seu público aqui. Então, entender que o espaço da internet, se você quer ganhar dinheiro e efetivar a venda, a primeira coisa que você tem que fazer, se a gente for falar de tráfego pago agora, é saber qual é o seu público. Entendeu? Então, é muito importante a gente estar ligado em todo esse movimento para poder começar a falar de tráfego pago. Porque o tráfego pago, quanto mais rápido você for, mais criativo você for, mais conversões você vai ter. Não necessariamente é o maior valor que você investe. Exatamente. E assim, e essa questão do valor, ela é muito relativa. Eu vou te dar um exemplo que você viveu junto comigo. A gente fez um lançamento imobiliário para uma construtora aqui, né, que foi a André Guimarães, do Arte Studio, e eram investidos, né, vamos colocar aqui, vou colocar um exemplo de R$5.000, não era isso, gente, era muito mais, mas só para a gente dar um exemplo, de R$5.000 mensais para o lançamento do Arte Studio. Já. No primeiro mês de lançamento, não sei se você lembra, os leads estavam R$40. E aí todo mundo começou a entrar em colapso. Não, porque tá caro. Calma.
está no início do lançamento, esse lead vai começar a baixar. Como é que você... Gente, vai começar a baixar. E aí as estratégias de comunicação, de comercial foram se alinhando e a gente começou a baixar o preço do lead. E aí esse lead que saiu, o exemplo de R$40, ele foi para 20 e a gente começou a trabalhar um pouco melhor o tráfego pago. Isso é um exemplo que eu estou citando de uma empresa que a gente trabalhou, que a gente fez um lançamento com o tráfego pago no digital, mas isso acontece com todo mundo. Então, às vezes, você investe mais um pouquinho no início e aí depois você começa a colher. E o mais interessante de se falar no tráfego pago é que você não precisa ter muito dinheiro para poder investir. Se você tiver R$100, invista R$100. Se você tiver 500, invista 500. Se você tiver 2.500, invista seus 2.500. Mas o mais importante não é ter essa quantidade de valor, é você saber qual material você vai fazer, qual público você quer atingir, como você quer atingir e acompanhar essa métrica todo dia, porque senão você vai estar jogando dinheiro fora, se você não acompanhar as métricas. Então é isso, vamos lá, eu gosto da prática do negócio, do beabá do negócio. Eu quero hoje começar, nunca fiz tráfego, eu quero hoje começar tráfego digital. Eu quero investir um valor pequeno, mas eu quero começar. Primeiro, a gente sabe que você pode fazer o investimento ou direto pelo Instagram ou pelo gerenciador de anúncios do Facebook. Então, eu já quero que você fale um pouquinho da diferença, porque eu vejo muito corretor gastando muito dinheiro no Instagram e reclamando que não está tendo resultado e ainda não conheceu o gerenciador de anúncios. Existem essas duas ferramentas e essas duas ferramentas funcionam. Mas eu vou ser bem direta no que serve cada um. O botão impulsionar, que é aquele botão que você vê quando você faz uma publicação, ele vai ajudar a espalhar o seu anúncio de uma maneira um pouco mais rápida e para os seus seguidores. Então, você vai conseguir, inclusive, atrair um público que semelhante aos seus seguidores para seguir você. Não necessariamente você vai fazer captação de lead para isso. Você vai mais para seguidor, para ganhar novos seguidores. Exatamente. Por quê? Porque ele vai ver muito mais o seu tráfego orgânico que está ali e ele vai acessar muito mais o seu perfil. Então, eles vão começar a seguir porque viu interesse em alguma publicação sua, isso é uma publicação, e aí ele vai chegar e vai te seguir por conta disso, e aí você vai começar a ganhar um pouquinho mais de seguidores. E por que você gasta mais quando você faz um anúncio de um imóvel através dele? Porque essa não é a ferramenta correta para poder fazer isso. Você vai espalhar somente aquele anúncio. Então, se você colocar R$10, você vai atingir 100 pessoas, por exemplo, 200 pessoas, 1.000, vamos colocar. Através da ele ferramenta. diz ali, né? E é bem simples. É muito simples. Você vai ele falar, com esse valor você alcança tantas pessoas. Exatamente. E o que acontece? Ali você não tem a opção de detalhar o seu público. Quando você tira essa opção de detalhamento, você vai espalhar para muito mais pessoas. Ou seja, você vai ter um lead muito caro, vai acabar chegando em menos pessoas, porque ele vai estar procurando ali exatamente quem ele quer, o algoritmo, né? Vai estar ali procurando e ele só vai atingir aquela pessoa que tem interesse naquela publicação. Então, é muito complicado isso, porque assim, essa ferramenta é a que está mais disponível, está ali fácil de visualizar. Né? Então você vai bem mais simples mesmo. Você vai lá, ele dá o passo a passo, ele bota escolha seu público, aí ele bota, não sei se é região. Isso, coloca sua região, você bota Salvador, Bahia. Pronto, você não tem mais nenhuma opção para isso. Então, por exemplo, o público de Salvador, Bahia, você atinge 2 milhões de pessoas no total. Só que você não vai conseguir atingir 2 milhões de pessoas com R$100. São R$100, você vai atingir no máximo 1.000 pessoas, 1.200 pessoas. Então agora imagine para você ter um lead qualificado dentro dessas 1.200 pessoas. É muito pouco. Eu vou te dar um exemplo. Por quê? Eu tenho uma notificação no meu celular do gerenciador de anúncios. Hoje eu tenho um cliente que a gente faz a captação de leads e o gerenciador ele me dá o resultado. Então eu tenho esse dado fácil aqui na minha cabeça. Você gastou R$238 e atingiu 58 mil pessoas. R$258 e atingiu 58 mil pessoas. Por quê? Porque as campanhas que eu subi
ali foram tão específicas para aquele público que ela atingiu exatamente quem eu precisava com o menor valor possível. Então, essa é a maior diferença do impulsionar para o gerenciador. Você pode selecionar melhor o tipo de campanha e selecionar melhor qual o seu público através da ferramenta do gerenciador de anúncios, que não é uma ferramenta difícil. Para você acessar o gerenciador, você tem que ir no Meta Business Suite. É isso que eu ia falar, mas você tem que ir pelo Meta, você vai pelo Facebook, né? Abrir o computador, né, o notebook, enfim, acessar o gerenciador de anúncios. Ele tem a ferramenta no celular, mas mesmo assim a ferramenta no celular não é tão boa, não funciona legal quanto a ferramenta própria. E outra coisa, é uma ferramenta gratuita. Então você pode mexer à vontade. E existem vários cursos, né, enfim, que te ajudam a entender pelo menos Você um pouco. tem que ter a conta do Facebook para fazer o gerenciador, não é isso? Tá, então vamos para o princípio aqui. Como é que você tem uma conta no gerenciador de anúncios? Primeiro você precisa ter um Facebook e uma página do Facebook. Então, se você é corretor no seu perfil pessoal, você precisa criar também uma página, certo? E você precisa fazer a integração da página do Facebook com a do Instagram através da página do Facebook, ou seja, quem acessar o Instagram pode acessar, vai conseguir acessar, no caso quem está mexendo, vai conseguir acessar o Instagram e o Facebook através dessa ferramenta. Por isso que os anúncios do Instagram são feitos através do Facebook, através do Meta, porque você tem essa integração feita. Aí, beleza, tenho minha página no Instagram, tenho minha página do Facebook e sigo para o gerenciador de anúncios. No gerenciador de anúncios, você cria uma conta de anúncios, que a gente chama de BM. Então, essa conta de anúncios, ela vai ser o local onde você vai começar a criar as suas campanhas. A mecânica começa a partir daí. Ou seja, a partir do momento que você fez toda essa partezinha rápida de criação de página, você faz em 10 minutos, você vai entender o gerenciador de anúncios. No layout do gerenciador de anúncios, eu digo que é muito fácil a partir do momento em que você começa a ler ele. Tem lá um botão verde de criar a campanha, ele vai te direcionar para o tipo de campanha e vai te dar o passo a passo para você criar ela. Então, assim, se você parar um pouquinho e estudar um pouco essa ferramenta que está na sua mão, você vai começar a utilizar ela melhor, você vai começar a gastar menos dinheiro e vai começar a atingir o público certo. E mesmo que se você opte por contratar um profissional para fazer o tráfego, até porque hoje assim são muitos profissionais que se dedicam a isso, a gente recebe, assim, eu mesmo recebo o tempo inteiro mensagem de gente, eu faço tráfego digital, e pessoas que às vezes você nem conhece, você começa a fazer esse trabalho, mas você precisa entender, você precisa entrar na sua página do gerenciador, você precisa olhar os anúncios que estão sendo feitos, como estão sendo feitos, para justamente você não estar desperdiçando dinheiro, né? Então... E assim, é muito importante porque o que acontece? Cada anúncio, ele vai ter um tipo de desempenho. Então, por exemplo, a gente sempre faz testes para poder fazer qual anúncio vai performar melhor. Se a gente tem um empreendimento, a gente não vai colocar um anúncio para esse empreendimento, a gente vai colocar 4 anúncios para ele e vai soltar para o público. Mas aí você muda o público para cada anúncio, para ir testando mesmo? Poucas coisas, para poder não ter a convergência de público no Facebook. Então, para não acontecer essa convergência, a gente muda poucas informações, que pode ser um bairro, sabe? Um pino. Qual o mais legal, assim, para mim, o segredo do tráfego pago é você colocar o pino onde você quer e delimitar o raio de quilômetro do lugar onde das pessoas que você quer atingir. Então, por exemplo, eu quero atingir o público da Pituba, você vai lá no pino, coloca na Pituba o pino e coloca lá 1 quilômetro. Então, você só vai atingir aquele público que está naquela região. Mas aí, no caso, então, é melhor eu faço um desse da Pituba, mas eu quero atingir Pituba, Armação e Costa Azul. Aí, ao invés de eu fazer um na Pituba e aumentar o raio, eu faço um na Pituba com raio de 1 quilômetro, outro no Costa Azul com raio de 1 quilômetro. Seria isso? Exatamente. Então, você Boa coloca... dica! Tá vendo aí, Lelete? Também é cultura. Gostei. Então, você coloca um pino na Pituba, um pino em Armação, um pino em Pituaçu,
E às vezes você pode colocar até o endereço do local. Então, se você quer atingir um condomínio específico, você pode colocar o endereço e coloca o pino lá que só vai atingir aquele endereço. E aí, qual é a diferença desse para o impulsionar? Além dos pinos, você vai ter lá a idade que você vai colocar, aí você vai selecionar a idade. Aí embaixo vem dados demográficos e de interesse. Aí você coloca, quero atingir mães de 30 a 45 anos, que tenham filhos de 1 ano de idade até 5, que tenham um celular iPhone ou um Samsung, que fizeram viagens internacionais nos últimos 30 dias. Olha isso. Então, assim, tudo que a gente faz na internet está sendo rastreado. Se você faz uma pesquisa que se interessou por um fone de ouvido, logo depois vai aparecer um anúncio para você de fone de ouvido. Então, esses algoritmos, essas ferramentas de busca, elas estão todas interligadas. E a partir do momento em que você começa a pesquisar, por exemplo, eu tenho um cliente que tem uma piscina. E aí eu faço exatamente isso. Coloco lá quem tem interesse em piscina, em natação, ou pesquisa sobre saúde, qualidade de vida e natação. Se alguém pesquisar qualquer coisa sobre natação, ela vai ser atingida por esse anúncio. Se ela tiver um problema de coluna, por exemplo, e eu colocar lá que tenha problema de coluna, ela vai atingir essa pessoa que pesquisou sobre isso. Então é fantástico que essa ferramenta, que é gratuita, está ali disponível para a gente poder utilizar, e a gente consegue direcionar esse anúncio. Por isso que através do gerenciador de anúncio, você tem um anúncio muito mais efetivo. Você consegue ter um lead, você sai de um lead de R$20, de R$40, você para de gastar R$2.500 para gastar 500, para gastar R$400, sabe? Então, a diferença é absurda. É muito absurda se você faz tráfego e ainda não conhece o gerenciador de anúncios, você está perdendo dinheiro. Com certeza. Está perdendo muito dinheiro. Aí, se você parar para terceirizar isso, você vai ver que no final você vai estar gastando menos, porque essa é a questão. Às vezes o corretor fica ali, vai botando dinheirinho, quando vê no final do mês já foi um dinheirão e não teve efetividade, né? Exato. E aí você consegue ter um profissional que vai estar te auxiliando a fazer aquele tráfego. Você já vai entender, porque você já ouviu esse podcast. Então, se você ouvir esse podcast, você já está sabendo dos pinos. Aí, quando você falar dos pinos, aí todo mundo vai olhar assim para você e vai falar: onde é que você botou o pino? Onde é que você botou o pino? Você já sabe que você entende, tá? Então, já lembra dessa conversa. Mas é verdade, né? É isso. Já lembra dessa conversa. E aí, você começa a ter campanhas mais efetivas. E aí, filho, aí é o oásis, aí é o oceano azul. Só que não é só isso, né? Existem outras coisas que, alinhadas ao tráfego pago, podem fazer você fazer mais conversão, que são a criação das landing pages, né? Por quê? Porque ela filtra as pessoas. Às vezes, mesmo você colocando o pino no lugar certo, não sei o que, o seu lead, ele não quer ouvir você. Ele não está com interesse. Ele se cadastrou, mas ele desistiu logo depois. Quem nunca se cadastrou em um negócio e depois, quando o comercial entra em contato com você, não quer mais? Isso acontece com todo mundo. Então, o que acontece quando você cria uma landing page voltada para o tráfego pago? O seu lead, ele vai ter muito mais trabalho para poder entrar em contato com você. Ele vai entrar, olha só o caminho. São quilômetros rodados para isso. Ele vai primeiro receber seu anúncio. Thaís Marcolini, andando na praia. Aí, Jaguaribe, quero morar lá. Clicou em Thaís Marcolini. Tem uma página sobre o lançamento de Jaguaribe. Lê a página, lê sobre Thaís. Poxa, gostei de Thaís. Muito legal. Vou deixar aqui meu nome, meu WhatsApp. Vou responder o porquê que eu tenho interesse sobre isso e vou mandar para Thaís. Olha o tanto de trabalho que ele teve. Ele já vem muito mais qualificado. Ele vai muito mais qualificado do que ele chegar e simplesmente botar lá nome, telefone, ou somente clicar lá e deixar isso automaticamente, entendeu? Então, quando esse lead, se você faz esse tipo de campanha, esse lead está qualificado, aí você tem que ficar ligado. Porque se você demorar 2 dias para poder falar com essa pessoa, provavelmente outro corretor já foi lá e pegou esse cliente. E uma pergunta também que eu preciso fazer. Esse lead, você acha melhor ele vir via direct, WhatsApp? Como é que você acha que é a melhor forma do cliente estar
colocando chegando, né, para chegar ao lead dele. Sinceridade através de landing page. Olha, existem, eu tenho feito muitos testes de diversas maneiras para alguns clientes. Mas o que acontece? Vou falar na experiência que eu tenho. Pelo direct, a pessoa vai dar seu telefone. E às vezes ela vai desistir. Às vezes deixou lá, clicou, deixa seu telefone, beleza. Mas assim, o time comercial também tem que estar muito atento. Sim. Porque às vezes, quando deixa o telefone e você fala na mesma hora, você consegue ganhar um pouco mais rápido. Então, a vantagem do direct do WhatsApp pode ser essa. Só que o que acontece com o lead do WhatsApp? Às vezes ele só é um curioso. Sim. Às vezes ele só quer saber o valor. Só por quer exemplo, tirar uma dúvida. Eu não trabalho mais com preenchimento automático. Isso é uma coisa que a gente já tirou há algum tempo, porque o preenchimento automático é fácil demais, né? No início a gente pensava que é bom porque o cara vai querer porque é mais simples, mas esse cara, às vezes, ele só é realmente curioso. Só que o que acontece com o WhatsApp? Ele te dá mais volume. Então o direct WhatsApp, ele te entrega mais leads, ele te dá mais volume, realmente aquelas pessoas responderam, tudo direitinho, mas eles, às vezes, são pessoas curiosas que querem tirar uma dúvida mais rápido e sabem que o WhatsApp vai estar ali disponível para isso, ou quer entrar em contato com a empresa para mandar o currículo. Sim. Já aconteceu isso diversas vezes. Sim, mas eu falo, eu até outro dia eu fiz uma postagem, não lembro se foi sobre Story, acho que foi no Story, falando dos curiosos. É muito bom também pra gente, no mercado imobiliário curioso. É muito porque bom. assim, todo mundo começa a comprar o imóvel por uma curiosidade. E às vezes, Então, às vezes é aquela curiosidade que ele fala assim, mas não é pra mim agora. E aí você vai, trabalha o cliente e mostra pra ele que é agora. Ou não, ou ele fica aí você fica acompanhando a jornada dele e um dia ele compra. E assim, a diferença da jornada do cliente do mercado imobiliário é diferente, por exemplo, Sim. de uma academia, né? Diferente de um outro tipo de negócio. E a gente já conversou sobre isso, né? Que às vezes a venda para um lead do mercado imobiliário para luxo, por exemplo, você não vai vender de um dia para o outro, né? Você tem um tempo para poder entender, apresentar o imóvel, vai trabalhar aquele lead, aquele cliente, o atendimento ele precisa ser um pouquinho mais personalizado. E aí, você, enfim, precisa fazer todo aquele trabalho comercial para isso. Na landing page, ele te dá mais trabalho, foi aquilo que a gente estava falando. Então, ele vai chegar realmente, eu quero interesse, eu tenho que falar com essa pessoa, eu tenho que falar com esse corretor. Então, ele vai ter mais trabalho para poder fazer isso, então ele vai estar muito mais interessado, ou seja, muito mais qualificado para poder comprar de você. Então, quais são as vantagens e as desvantagens? O WhatsApp te traz volume, né? O WhatsApp, o Direct, ele te dá essa possibilidade de você estar conversando com mais pessoas, mas uma landing page, um site, ele te dá um lead um pouco mais qualificado, que possa ser até inclusive um lead um pouquinho mais caro, mas que você pode efetivar a venda também mais rápida. Ótimo. Leti, adorei. Eu espero que eu tenha tirado muitas dúvidas. Eu tenho certeza que eu tirei muitas dúvidas e a gente trouxe muito conteúdo sobre um assunto que é tão fundamental hoje para o mercado imobiliário. A gente podia ficar aqui, eu acho que ainda muitas horas conversando. Filha. E é um assunto que a gente precisa estar sempre falando, porque acho que a proposta do A Casa é Sua eu falo que é uma conversa sobre o mercado imobiliário, mas eu quero muito levar conteúdo e informação. E o tráfego é um assunto importante para a gente estar tratando. Eu vejo muito corretor contratando A, B e C e gastando dinheiro porque não está conseguindo acompanhar. Então a gente precisa se informar realmente. Mesmo se eu for contratar alguém, a gente precisa entender, gente, o que é que a gente quer, o que é que a gente precisa para poder cobrar, né? A quantidade de métricas que a Meta disponibiliza, que eu acho que é uma das coisas mais fantásticas que a ferramenta tem. Né? Então você consegue acompanhar tudo. E é muito importante também poder acompanhar essas métricas. Então, foi muito bacana. Obrigada mais uma vez. Eu sempre que eu peço, eu posso contar com essa mulher maravilhosa. Eu fico muito feliz, assim, é algo realmente que assim, tem muito assunto para poder falar. Se a gente ficar aqui, a gente vai descobrir mais coisas.
mais experiências que a gente tem para poder trazer sobre isso, a diferença de um marketing para construtora, né, de um lead para uma imobiliária, de um lead para o imóvel ali. Então, você precisa realmente entender o que é que você está vendendo, qual o seu objetivo e como que você vai se comunicar com o seu cliente. Você fazendo essa matemática, esse jogo e tendo, de fato, um conteúdo agregado a isso, você com certeza vai ter muitos resultados. Então, assim, aposte no digital, tá cedo ainda, acalme os ânimos, né? Comece, né, Leti? Comece, não precisa ficar na ansiedade, porque ainda tem espaço, mas assim, pode começar logo, né? A gente não tá deixe aí. Para amanhã. Não deixe para amanhã. A gente já está há tanto tempo fazendo isso, né? Estamos aqui ainda produzindo esse tipo de conteúdo para vocês, porque realmente é um universo em que a gente respira, a gente vive e a gente gosta de trabalhar também. É um desafio muito bom para o nosso dia a dia. Ione, se ainda tiverem dúvidas sobre o tráfego, que eu tenho certeza que muita gente vai ter, fala um pouquinho quais são suas redes sociais, onde é que a gente pode encontrar a Letícia Vasconcelos. É verdade, né? Então, gente, o meu arroba é Leite Vasconcelos com 2 S no final. A minha empresa se chama Vixe Comunicação. Também tem um podcast sobre comunicação, marketing digital, que se chama Pod Vixe. Lá a gente traz conteúdos de como vocês podem produzir esse conteúdo orgânico, por exemplo. Falamos também sobre tráfego pago. Então vocês podem estar seguindo, mandando mensagem no direct, respondendo comentário, tanto no Instagram, no Spotify, no YouTube, que eu vou estar ali, né, para poder entender o que é que vocês têm de dúvida e ajudar aí um pouquinho nessa trajetória de vocês com esses 10 anos de experiência que a gente está já no mercado digital. E eu fico muito feliz mesmo de ter participado mais uma vez desse projeto. Pode contar comigo que depois a gente vai ter que fazer um overview disso daqui, porque vai mudar daqui a pouco. Com certeza. O universo do digital muda tão rápido. 6 meses tem novidade. Daqui a pouco já vai ter novidade de novo. Obrigada. E vocês continuem acompanhando, porque logo, logo tem outro A Casa é Sua.